Nesse momento, o meu desejo, a minha oração é que o Deus da palavra possa encher o nosso coração com a sua palavra. Amém? Com esse desejo no coração, eu vou pedir que você pegue também a sua Bíblia para ouvir agora a revelação de Deus nesse momento. A revelação que Deus deseja revelar para nós. Você está disposto? Pegue a sua Bíblia. Eu vou pegar, estou com a minha Bíblia aqui, e acompanhem comigo no livro de Efésios, capítulo 2, e o verso 14. É possível colocar na tela? Faz favor. Vamos ouvir a palavra do Senhor? É a mensagem que Deus escolheu para nós nesta manhã, aqui na igreja, para os irmãos, amigos da igreja de Botafogo. Diz assim, Efésios 2, verso 14: pois Deus, Cristo Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Que mensagem abençoada, que mensagem poderosa é essa que Deus está dizendo para nós agora. Vou repetir, posso? Pois Cristo, eu vou ler na minha tradução particular, na minha versão particular. Pois Cristo é a minha paz, o qual fez de mim um com Cristo e destruiu a minha barreira, o muro da minha inimizade. Muito bem. Por isso que o tema, o título da mensagem de Deus é, para nós, derrubando muros. Derrubando muros. Sabe, pensei muito nessa semana, fiquei orando, com muitas coisas da palavra de Deus, porque quando a gente mais lê a Bíblia, mais enche o nosso coração, enche mais a nossa boca, enche e santifica mais a nossa língua. E eu fiquei comovido, fiquei muito emocionado, quanto mais estudava esse assunto, derrubando muros. É possível? Você está disposto? Em nome de Jesus, no nome do Senhor, no poder do Espírito Santo. Mas antes de continuar o estudo bíblico nesta manhã, é um breve estudo bíblico. Eu quero contar para vocês uma história. É uma história comovente, emocionante, a história da família do meu pai. Parece que eu nunca contei essa história aqui na igreja de Botafogo. Essa história aconteceu na Alemanha. E essa história lembra muito de um acontecimento, um dos mais significativos acontecimentos do século XX, do século passado. É um evento histórico, famoso. Todos que têm mais do que 35 anos, eu acho que a maioria aqui tem 35 anos a mais, né? Os mais jovens estão lá no retiro. Foi a queda do muro de Berlim. Berlim, capital da Alemanha.
A queda do Muro de Berlim ocorreu em 9 de novembro de 1989. Esse foi um dia de celebração para todos os alemães, para toda a Alemanha, para o mundo todo. Porque a queda do Muro de Berlim foi o fim do socialismo, do comunismo na Europa. E foi o início da reunificação da Alemanha. Por causa dessa divisão, dessa separação, após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, terra do meu pai, terra da família do meu pai, a Alemanha foi dividida em duas partes. A Alemanha, o país alemão, esse país da Alemanha, foi dividido em duas partes. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A cidade de Berlim, a capital da Alemanha, foi dividida pelo meio por um muro de concreto, mais de quase 4 metros de altura, todo eletrificado, para que os que moravam do lado oriental, do lado comunista, não podiam mais fugir, sair onde eles moravam, da parte de Berlim, para o lado ocidental, onde havia liberdade, onde havia prosperidade, onde havia liberdade. E a família do meu pai estava todos os familiares, as minhas tias, os meus primos, todos estavam do lado oriental, do lado comunista. Porém, aconteceu algo de surpresa. O povo alemão foi pego de surpresa. Sabe o que aconteceu? Eu até coloquei a data. 13 de agosto de 1961. Sabe o que ocorreu? Ninguém esperava. Nem o mundo, ninguém sabia. Segredo. Na madrugada desse dia, 13 de outubro, o exército russo construiu, numa madrugada, o Muro de Berlim, que foi chamado depois o Muro da Vergonha. Esse muro, todos aqueles que tentaram, era impossível pular. Quase 4 metros de altura, todo eletrificado. Aqueles que tentaram, com escada, ou arrebentaram o muro, foram eletrocutados, foram fuzilados. E eu estava lendo, pesquisando bem, os historiadores estimam que mais de 155 mil alemães foram mortos. E as minhas tias? As minhas 3 tias já eram viúvas, porque todos os seus maridos, os meus tios, morreram na Segunda Guerra Mundial como soldados da Alemanha. Todos morreram. E elas ficaram viúvas, com seus filhos pequenos. Mas a história do meu pai é que essas 3 viúvas com seus filhos, uma com 5 filhos, outra com 3 filhos, conseguiram fugir, sair da Alemanha. Deixaram casas, deixaram tudo, só com roupa do corpo. Foram para a Alemanha Ocidental e residiram na cidade de Frankfurt.
pela graça de Deus, assim, pelo privilégio do meu pai, que morava no Brasil. Não vou contar a história toda do meu pai, né? Até eu vou mostrar para vocês, se dão licença. Eu tenho aqui a minha bolsinha. Eu vou fazer, porque não é isso que eu quero falar do meu pai. Eu quero falar com respeito o que Deus fez e está fazendo por nós. Eu quero mostrar para vocês. Eu estive em Berlim, depois da queda de Berlim, no 9 de novembro de 1989, eu tive o privilégio, como líder de jovens aqui da União, de participar de um congresso mundial dos jovens adventistas em Praga, na República Tcheca. E então eu fui perto lá da Alemanha, eu fui a Berlim e consegui trazer para o meu pai um pedaço do muro de Berlim, um pedaço de concreto. Aqui está, posso mostrar? Se você que está na câmera, dá para colocar close dessa pedra, desse pedaço de muro? É possível? Por favor, coloque close. Ô Tiago, você consegue? Aí. Maravilha. Esse é um pedaço verdadeiro que eu consegui pegar nos destroços do muro de Berlim. É um pedaço de concreto. Aí tem a fotografia, a foto desse muro. Na foto que vocês estão vendo na tela, um muro de 170 quilômetros de comprimento. Eu consegui, entre os destroços, lá estavam pessoas até vendendo, querendo vender, aproveitando, né, da história. Eu consegui esse pedaço do muro e trouxe para o meu pai. Meu pai ficou emocionado. Pesa mais do que 1 quilo. Vocês estão vendo que está todo pintado, igualzinho na fotografia, né? Na foto. E para dizer que isso é verdadeiro, tem até o carimbo do governo alemão, aqui, mostrando que esse pedaço é genuíno. Essa história do meu pai. E o meu pai teve o privilégio, porque as suas irmãs ganharam do governo, porque os seus maridos morreram na guerra, receberam um soldo, isso é, receberam indenização. E a indenização delas foram tão grande que as minhas tias falaram: é muito dinheiro para a gente. Elas eram pobres, mas agora tinham casas, tudo direitinho, e disseram: vamos trazer o Geraldo, o único sobrevivente, o único homem vivo, que ele morava já aqui no Brasil. Vamos pagar a viagem, ir de volta. E no ano 1964, ainda o muro estava erguido, mas as minhas tias estavam já do lado do capitalista, em Frankfurt. Meu pai chegou lá com as minhas tias. E qual foi a emoção, irmãos? Depois de 60 anos separados, 60 anos, um encontro com as suas irmãs. A noite toda contando para o meu pai as agruras, as dificuldades, os sofrimentos que elas passaram. E falou que foi uma festa emocionante, muito linda. O meu pai chorou muito, saudades
sozinho aqui no Brasil agora, nessa época, sozinho. Ele não tinha mais notícias das minhas irmãs, das minhas tias, por causa do Muro de Berlim. Foi um dia de alegria, o dia do reencontro da família sobrevivente. Vocês querem conhecer um pouquinho mais da história do meu pai? Eu recebi a notícia ao mês passado, meus irmãos, eles estão assistindo agora com certeza, o Davi e o Paulo, que também são pastores. Recebemos a notícia da Casa Publicadora, que isso é um parênteses, está bem? Eu já fui comportor, mas não estou vendendo não. A Casa Publicadora imprimiu um devocional para os jovens, no ano 2002, escrito pelo meu pai. Meditação matinal para os jovens, Geraldo Marski. E tantos pedidos que a Casa Publicadora teve, que recebi no mês passado a notícia, e nós, meus irmãos também, autorizamos que esse livro fosse reeditado. No ano que vem, 2026, e esse livro, quando tudo dá certo, é a meditação dos jovens. Então, você que é jovem, pode ler, e os mais velhos vão recordar das histórias e as mensagens do meu pai. Por que eu estou contando essa história? Sabe? Uma história triste da separação. Eu gostaria, nesse momento, de ler novamente o que lemos no início. Efésios 2,14 diz assim: Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Sim, a Bíblia fala de um muro. E esse muro é chamado o muro de inimizade. Em outras palavras, é o muro de separação. O muro do pecado. O pecado nos separou de Deus. O muro de inimizade nos fez separados, nos tornou separados entre nós e Deus. O pecado, irmãos, que história triste, a história do pecado. Essa história é triste. E começou essa história em Gênesis capítulo 3, que conta a queda do homem. Tá? Até o título, o capítulo 3 fala, a queda do homem. Lembrei-me da queda do muro de Berlim. Pois diz a palavra de Deus em Isaías 59, verso 2: as nossas iniquidades nos fazem separação entre nós e Deus, e os nossos pecados nos fazem esconder o seu rosto de nós. São as nossas iniquidades, são os nossos pecados que nos separam de Deus. São os nossos pecados, irmãos, que nos separam de Deus, nos afastam de Deus. É o pecado. É o pecado que faz a separação. O muro de separação. Quando pecamos, levantamos um muro entre nós e Deus. Esse muro interrompe a nossa comunhão com Deus. O pecado não deixa a gente ler a Bíblia. A gente não tem prazer de orar. É o pecado tira o prazer da salvação. O pecado tira o desejo de estar com Jesus no céu. O pecado nos tira a esperança.
o muro de separação. Sim, quando desobedecemos, como Adão e Eva desobedeceram, nós erguemos um muro. Que muro é o seu? Que muro que o inimigo está construindo no seu coração? Que muro é esse? Vejamos a história de Davi. Vocês lembram da queda de Davi? Hoje eu vou falar um pouco sobre quedas. A queda de Lúcifer no céu, não vou falar isso agora. Falei sobre a queda do muro de Berlim, mas vocês se lembram da queda de Davi? Davi pecou terrivelmente. Terrivelmente ele pecou. Diz em 2 Samuel 11:27, o que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Para os olhos de Deus, Davi fez coisa terrível, e os olhos de Deus estão sobre você e sobre mim também. Assim como ele viu as falhas, os delitos de Davi, ele está vendo também as nossas falhas, os nossos pecados, sim, mas pela graça de Deus, Davi caiu em si, ele reconheceu o seu erro, admitiu o seu pecado, ele se arrependeu, ele confessou os seus pecados, ele clamou a Deus, buscou o Senhor de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E Davi buscou o Senhor de coração estraçalhado, arrependido, triste. O que ele fez então, irmãos? É isso que precisamos fazer. Quando esse muro do pecado está no nosso coração, precisamos fazer o que Davi fez. Ele clamou a Deus, ele orou a Deus. O que ele orou? O que ele falou na oração? Essa deve ser a sua oração também. Compadece de mim, ó Deus. Salmo 51. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me, e ficarei mais branco do que a pura lã. Purifica-me, Senhor, e ficarei mais alvo do que a neve. Crie em mim, ó Deus. Foi o clamor de Davi. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, não um coração adúltero, não um coração assassino. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. E Davi continua no verso 12: Senhor, não me repulses da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito de mim. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Quando Davi vivia com Deus antes de pecar, ele era alegre. Ele até diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Davi era alegre, mas quando ele pecou, a tristeza, a angústia, o desespero entrou no coração de Davi. Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E pela graça do Senhor, pela divina graça, Deus derrubou o muro de pecado de Davi. Pela graça de Deus. A despeito dos defeitos de Davi, a despeito das suas falhas, do seu caráter, Deus não o abandonou. Deus fez um milagre, fez dele um homem chamado segundo o coração de Deus. Que maravilha, que privilégio é de ser chamado, ser considerado homem segundo o coração de Davi. Davi não merecia esse título, mas pela graça de Deus, Deus fez um milagre na vida dele. É esse milagre que Deus deseja fazer por mim e por você nessa manhã. Deus está disposto a fazer por nós o que Ele fez por Davi. Repito, Deus está disposto a fazer por mim o que Ele fez por Davi. Deus restituiu
o coração, transformou, deu um novo coração para Davi. Davi, que merecia a morte, será apedrejado, mas ele foi recuperado por Deus. Milagre do Senhor. Sim, Deus está disposto a fazer por nós, por você, amigo, irmão, o mesmo que Deus fez por Davi. Davi foi bom demais para Davi, foi bom demais. Deus também, Ele quer ser bom demais para você, para mim, é bom demais, é maravilhoso demais. Tem outra pequena história aqui da Bíblia, a história que todos nós conhecemos, a queda dos muros de Jericó. Eu não vou comentar a queda, dá para fazer um sermão. O pastor Rafael, um tempo atrás, ele fez um sermão só sobre isso. Mas eu quero dizer para você que, lembrando o que diz em Hebreus capítulo 11, verso 30, pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé caíram os muros de Jericó. Os muros de Jericó foram derrubados, não pelo grito, nem pelo som estridente do grito, e nem pelo som das trombetas, que houve vibração, com aquela vibração os muros caíram. Foi o grito de fé. Foi Deus que derrubou os muros de Jericó. Pela fé, irmãos, é pela fé que os nossos muros são derrubados. Os muros de nossa vida precisam ser derrubados, como foram os muros de Jericó, como foi o muro de pecado de Davi. Deus tem poder. Não disse Cristo que a fé remove montanhas? Eu digo mais ainda, acrescento as palavras de Jesus: a fé remove muros, a fé destrói, derruba muros, montanhas, tudo, todas as dificuldades. A fé, irmãos, precisamos de mais fé. Precisamos de mais fé. Você está satisfeito com a sua fé? Desse tamanho? Pedro, os apóstolos pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Se eles precisavam de fé, muito mais eu, muito mais você. É por isso que estamos assim, separados de Deus. O muro está muito alto, irmão, cada vez crescendo mais. Esses muros precisam ser derrubados agora. Se você clamar a Deus agora, nesse sábado, nesse dia, você irá experimentar a alegria de Davi. Os muros da sua vida serão derrubados. Muito bom. Eu queria deixar com vocês uma promessa de Deus. Sabe que promessa maravilhosa que encontrei na minha Bíblia, na minha leitura anual? Um versinho que acho que vocês não se lembram. E eu descobri, depois de 65 vezes lendo toda a Bíblia, descobri agora, nesse ano. E está em Isaías 28, verso 12. Olha, que promessa poderosa. Diz assim: Deus, no verso anterior, tem o nome Deus, né? Deus abaterá as torres altas dos seus altos muros e os derrubará. Ele os lançará ao pó da terra. Que coisa extraordinária! Não esqueça dessa promessa de Deus. Deus abaterá as torres altas dos seus altos muros, dos seus muros de pecado na sua vida, na minha vida, e os derrubará. Ele, Deus, os lançará ao pó da terra, como foi o muro de Berlim, destruído, só tem agora os pedaços, os destroços. Deus tem poder. Vamos usar mais o poder de Deus. Vamos aproveitar esse poder de Deus.
De que maneira os nossos muros poderão ser derrubados? Que muros você tem de pecado? Não sei. Os meus eu sei. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Quem sabe o seu muro seja, desculpe mencionar isso, não estou olhando para ninguém aqui. Quem sabe o seu muro de discórdia, de separação com Deus, é a mentira, é o mau temperamento, é a pornografia, são os maus pensamentos, é a impaciência. Ó Deus, tem misericórdia de mim, tantos muros. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Posso dizer? Não é heresia, não. Você precisa ficar calado, como os soldados lá de Jericó rodearam Jericó por 6 dias calados. Nós podemos nos calar na presença de Deus. Porque que eu posso fazer pelo meu grito que os muros vão cair? Não. O que diz a Bíblia? O que Deus falou? Zacarias capítulo 4, verso 6. Olha, você precisa saber de cor esse versinho. Essa declaração de Deus. Não por força e nem por violência, mas sim pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor. Zacarias capítulo 4, verso 6. Numa outra versão, que eu decorei também, na versão, na linguagem de hoje, diz assim, olha que coisa linda, gostei demais. Não será pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas sim pelo poder do meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Vou repetir essa palavra de Deus. Não, Arthur, eu digo para mim agora, diga para você, Arthur, não será pela sua própria força que você fará o que tem de fazer, mas sim pelo poder do meu Espírito. É somente pelo poder de Deus que os muros do nosso coração serão derrubados. Há alguma coisa que você não consegue, você luta, e cada vez você fica mais enterrado, mais afogado. Sabe, você não se agarrou no poder de Deus. Falta ainda mais fé para você. É somente pelo Espírito Santo que há poder, que há vitória. Não é pela nossa violência, não é pela nossa capacidade, não é gritando com os outros, não é brigando com os outros, não é fazendo mal contra os outros, que nós vamos ser vencedores. É Deus que nos dá a vitória, é Jesus que nos dá a vitória. Só Ele pode derrubar os muros de Berlim, da separação. Que coisa, só Jesus. Maravilha. Tenho mais uma coisa para falar para vocês nessa manhã. Só mais uma coisa, posso dizer? Na Bíblia, existem 2 significados com a palavra muro. O primeiro significado de muro, eu já mencionei, é o muro da separação, é o muro dos nossos pecados, da nossa separação com Deus. Agora, o segundo muro, sabe o que significa? Vou mostrar aqui na tela. É o muro de salvação. Não é mais o muro de separação, não é mais o muro do pecado, é o muro de salvação. O que diz a palavra de Deus? Olha que coisa linda, olha que declaração maravilhosa. Não se ouvirá mais falar de violência vou ler melhor aqui, estou sem minha visão completa. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem
de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros, olha que coisa linda, os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. Muros de salvação. O muro, o que significa isso? O muro de salvação é o muro de proteção, é o muro do refúgio de Deus, é o muro de que Deus nos protege, nos livra de todos os ataques do inimigo. Se estamos cercados com esse muro de salvação de Deus, o diabo não tem poder de colocar as suas setas inflamadas no nosso coração. Se nós estivermos rodeados com o muro da salvação de Deus, o diabo não tem poder de colocar sujeira, podridão na nossa mente, nem palavras sujas na nossa boca. Não tem poder. O inimigo é forte, mas ele não consegue derrubar o muro que nos protege dos ataques inflamados do inimigo. Olha, esse é o muro de salvação. Por isso que diz em Salmo 91, decore esse salmo. Você tem o sábado, hoje à tarde todinha para decorar o Salmo 91. O Salmo está em 51, tá bem? O Salmo 91 começa: olha que coisa linda, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Isto é um muro de salvação, é o esconderijo de Deus, está escondido dentro dos muros, do muro de Deus. Quem está escondido no esconderijo do Altíssimo de Deus, está salvo, está protegido. Olha, nesse período que estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus que eu tenho em casa o canal da Novo Tempo. Ainda bem, porque olha, passar esse feriado enorme assistindo televisão, se você não tiver a Novo Tempo, por favor, desligue a televisão, dê férias à televisão. Davi disse, com respeito ao muro de salvação, ele falou, Salmo 27. Você sabe de cor também? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza, meu refúgio, meu muro. De quem terei medo? Ainda que estoure uma guerra diante de mim, não atemorizará o meu coração. Olha, ainda que estoure uma guerra diante da gente, o inimigo, o meu coração ficará em paz, tranquilo, protegido, com o muro de Deus ao nosso redor. Que maravilha. Irmãos, eu estou emocionado, mas eu preciso terminar. Vou terminar, mas não posso deixar de falar com vocês uma coisa particular nossa. Posso dizer? Deus nos chamou você e eu para sermos restauradores de muros. Essa é a nossa missão. É a missão que Deus deu para o seu povo no tempo final. No tempo do fim, Deus, diz a Bíblia, que Deus iria levantar um povo, uma igreja que iria restaurar as brechas do muro de Deus. Sim, diz a palavra do Senhor. É uma profecia. Isaías 58, verso 12. Essa profecia é para o povo de Deus que espera a volta do Senhor. É a igreja remanescente. É a igreja de Laodiceia. É a sua igreja. É a minha igreja. Sabe qual é o nosso trabalho? Diz:
seu povo. Quem é o povo de Deus? Somos nós. Nós não merecemos, não somos dignos de participar do povo de Deus. Mas diz Deus: seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você, você será chamado reparador de muros, restaurador, diz uma tradução, restaurador de brechas. Deus está nos chamando. Já passou o tempo, irmãos, que precisamos, pelo poder do Espírito Santo, restaurar as brechas que foram feitas na lei de Deus. O muro da verdade está sendo destruído, e nós conhecemos, irmãos, depois da ida de Jesus para o céu, passados alguns anos, alguns séculos, a igreja cristã começou a esquecer de muitas verdades, começou a abandonar algumas verdades, começaram a modificar essas verdades. Essa é a nossa missão. Diz em Daniel, na profecia, está em Daniel 8, verso 12, que a verdade seria lançada por terra. O muro de Deus iria provocar brechas. É verdade. Olha, durante todos esses séculos, na Idade Média até hoje, quantas coisas, quantas mensagens de Deus, quantas doutrinas foram abandonadas, quantas doutrinas foram esquecidas e transferidas, trocadas por doutrinas falsas, que não são doutrinas bíblicas. E nós fomos chamados, irmãos, pelo povo remanescente, restaurar essas brechas. Eu alenquei alguma dessas brechas. Posso alencar? Mostrar para vocês quais são algumas dessas brechas que precisam ser restauradas. Começando na igreja de Deus, começando conosco, repartindo isto, proclamando, nós somos agora reconstrutores de brechas, verdades restauradas. Muitas verdades foram lançadas, a verdade de Deus foi lançada por terra, e essas verdades de Deus, essas doutrinas bíblicas precisam ser restauradas, irmãos. Esta é a nossa missão. Eu coloquei aqui, essa é a penúltima tela que eu vou mostrar para vocês. São 7 verdades que Deus chamou e escolheu o seu povo para restaurar. Restauradores de brechas. Primeira brecha, a verdade sobre a sagrada palavra. Não vou ler esses versinhos. Se você puder fazer um print nessas 7 verdades que eu vou mostrar para vocês, diz o seguinte: que o povo de Deus iria restaurar toda a palavra de Deus, toda a escritura sagrada, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. E os cristãos, a maioria dos cristãos, não creem mais que toda a palavra de Deus é verdadeira. Gênesis 1 é lenda. A queda de Adão, o pecado de Adão e Eva é lenda. O dilúvio é lenda. E vai dizendo assim, vai destruindo. Êxodo capítulo 20, da lei de Deus, sendo destruído. Vai destruindo. E sendo trocados por muitas outras coisas no lugar, com os falsos deuses. Amigos, a palavra de Deus
ela é a única nossa regra de fé. O povo de Deus precisa crer, praticar toda a Bíblia, irmãos. Nós somos cristãos do Gênesis ao Apocalipse. Vocês já viram, além dos cristãos falando sobre Apocalipse, falando sobre Daniel, parece que esses livros foram tirados da Bíblia. A Sagrada Palavra. Vou continuar. O segundo S da salvação é a salvação pela fé. Nós somos salvos pela fé, unicamente pela graça de Deus, unicamente pela fé em Cristo vivo. No Cristo vivo que nós somos salvos unicamente pela fé. Mas aquele que tem fé não é desobediente. Disse alguém, não foi adventista não foi um pastor adventista, ele disse o seguinte: fé sem obediência não é fé. O amor que não conduz à obediência não é amor. O verdadeiro cristão que tem fé leva à obediência. Na verdade, nós não somos salvos por guardar a lei. Nós guardamos a lei de Deus porque nós já fomos salvos pela fé em Jesus Cristo. Como resultado do amor. Amigos, precisamos restaurar isto no nosso coração, na nossa igreja, proclamar ao mundo da verdadeira salvação pela fé. Que maravilha, que doutrina, que abençoada doutrina que foi lançada por terra depois que Cristo foi para o céu. Foi paulatinamente, amigos, a apostasia foi aumentando. Vamos para o terceiro S. Não estou dando estudo bíblico sobre esses assuntos, porque cada assunto é um estudo bíblico, né? Qual o terceiro S que você colocaria aqui? É os 7 S do sucesso do cristão verdadeiro, do cristão sincero, do cristão poderoso. O que será? É a segunda vinda de Cristo. Olha, que mensagem poderosa, que mensagem. Nós temos essa mensagem no coração. Por muito tempo, por séculos, essa mensagem foi esquecida, não foi proclamada. Os sermões que são feitos hoje pelos pregadores famosos mal falam sobre esse assunto, mal falam sobre a segunda vinda de Cristo. Se esquecem, é aqui e agora, são os problemas dessa terra, só falando dos problemas, falando das coisas, de ideologias, de problemas, de guerras, de problemas de governo, problemas, mas se esquece que a solução de todos os problemas é a segunda vinda de Cristo. Cristo voltará. Olha, fiquei emocionado, estava esperando vocês, o conjunto cantando aqui o louvor, né? Verei a Cristo, verei a Cristo. Olha, eu quero ver Jesus breve, muito em breve, vê-lo em glória e majestade, vindo nas nuvens dos céus. Esta é a mensagem, é a mensagem que nos identifica. Por isso nós somos chamados de adventistas. Pergunto, olhando para cá, você é realmente um adventista de coração? Você vive na esperança da breve volta de Cristo? Eu pergunto para vocês que são doutos na Bíblia, tem alguns aqui que são bem doutos na Bíblia. Quem foi o primeiro adventista? Foi Ellen White? Foi Tiago White? Foi José Bates? Foi Guilherme Miller? Quem foi o primeiro adventista? Muito bem. O primeiro adventista mencionado na Bíblia está em Judas capítulo 1, verso 14. Enoque, o sétimo, disse: eis que o Senhor vem com os seus santos milhares de anjos. Foi o primeiro adventista. Ele foi tão bom adventista, pela graça de Deus, que ele está no céu já.
Eu quero ser um cristão que ande com Deus como Enoque andou. Maravilha. Não, vocês gostaram dessa doutrina? Tem outra doutrina que foi esquecida, por muitas igrejas que abandonaram. Sabe qual doutrina? Essa doutrina é demais. Na verdade, amigos, só o povo do Advento que prega essa mensagem. E essa mensagem é uma das principais mensagens da Bíblia, irmãos. Em Hebreus, o livro de Hebreus maravilhoso, fala só sobre santuário de Deus, que Jesus Cristo está agora no santuário celestial, no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro santuário, intercedendo por nós como nosso sumo sacerdote, como nosso único mediador, como nosso advogado. Essa mensagem foi esquecida. Se vocês ligarem, assistindo os programas, os sermões por aí, vocês nunca ouvirão falar de que Jesus é o nosso sumo sacerdote, é o nosso único mediador. Olha, o santuário celestial, que mensagem poderosa. Daniel 8, verso 20. Às 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, o santuário celestial. Você conhece essa doutrina? Se você não conhece muito bem, estude. Leia, porque essa mensagem é vital para a nossa salvação. Jesus Cristo é o nosso único mediador. Que mensagem poderosa, que mensagem linda, que traz esperança. Jesus Cristo, meu sumo sacerdote agora. Quando ele veio pela primeira vez, ele não veio como sacerdote, ele veio como cordeiro. Agora, ele não é mais cordeiro, porque ele já morreu. E o seu sacrifício foi completo. E agora ele é o meu e o seu sumo sacerdote. Logo, ele vai tirar a sua roupa sacerdotal e colocará a sua roupa real, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que bênção! Não é uma alegria de todas essas mensagens de Deus? Deve aquecer, deve pegar fogo no nosso coração agora. O quinto S. Esse é o S que você estava esperando, né? É o sábado bíblico, é o sábado da Bíblia. Não é o sábado dos homens. Diz Jesus que Ele é o Senhor do sábado. Dos 7 dias da semana, o único que é chamado dia do Senhor na Bíblia é o 7º dia. É o único dia dos 7 dias que na Bíblia chama dia do Senhor. Como que você está vivendo essa mensagem? Você está realmente descansando no Senhor, se santificando no sábado, o dia do Senhor? Ou esse muro está sendo derrubado na sua vida? O sábado, às vezes para alguns, fica pequeno. 2, 3 horas só, vai diminuindo, né? No sábado, de sexta-feira, a gente começa tarde. E no sábado, a gente começa cedo o dia, que fica tentando, procurando que o pôr do sol chegue logo. Não vou falar mais sobre o quinto, vamos falar para o sexto. É a segunda morte. Só vou ler esse trecho agora, porque é muito importante essa mensagem. Apocalipse, capítulo 20, verso 6. Diz assim, olha. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte, olha, a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. Meus amigos, meus irmãos, esta mensagem de segunda morte é muito importante. Diz que a primeira ressurreição é dos justos quando serão ressuscitados, quando Cristo voltar. A segunda ressurreição é dos ímpios que serão ressuscitados após o milênio e experimentarão a segunda morte. O juízo final virá. Segunda morte. Bem-aventurados aqueles que participam da primeira ressurreição, na volta de Cristo. Sobre a morte, essa mensagem do estado dos mortos, o que é alma,
Será que essa alma está vagando independente do nosso corpo? Não, a Bíblia fala bem claro. Você que é cristão adventista, você sabe que alma na Bíblia a tradução é pessoa. Quando a Bíblia fala alma, coloque a palavra alma, troque pela palavra pessoa, e você vai entender tudo. Viu como é fácil? Terminando, o 7º S. O que será? O que vocês colocariam aqui? É um tipo de acróstico, não, Monzaio? Um acróstico só de letra S. Sagrada Palavra, salvação pela fé, segunda vinda, santuário celestial, sábado bíblico, segunda morte. Eu coloco a supermissão. Nós vivemos no tempo do fim. E Deus nos deu uma missão especial. Deus nos deu a última missão, a última mensagem. E essa mensagem está em Apocalipse capítulo 14. Essa mensagem, Apocalipse 14, versos 7 a 16 e 17. Essa mensagem que o povo de Deus precisa proclamar. É a última mensagem. Deus confiou essa mensagem para o povo do advento. A mensagem: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra. Porque vinda é a hora do seu juízo, adorai o Criador dos céus e da terra. Esta é a missão que devemos cumprir, no poder do Espírito Santo. Essa é a mensagem, de levar a mensagem do advento a todo mundo nessa geração. Nós devemos proclamar: ide por todo mundo, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Amigos, meus irmãos, parece que essa verdade está fraquinha no nosso coração. A gente nem fala para alguém que trabalha conosco, nem para o vizinho. A gente fica assim, porque a gente não tem missão. Quem tem essa submissão no coração não fica calado, não fica com boca fechada, tem coragem, tem ânimo, procura os perdidos para levar a salvação. Meus irmãos, agora vem o meu apelo. Não poder deixar de fazer um apelo para você e para mim, mais uma vez. Muito em breve, esse mundo acabará. Muito em breve, Jesus voltará, e não tardará. Muito em breve, irmãos, estaremos com Jesus na cidade da Nova Jerusalém. Muito em breve, irmãos, nós estaremos na cidade santa, construída com altos muros. E diz o Apocalipse capítulo 22, que o muro da Nova Jerusalém é um muro de jaspe, todinho de jaspe, que tem mais valor do que ouro, do que diamante. Eu quero estar dentro desse muro, dentro da Nova Jerusalém. Diz a palavra do Senhor. Você pode ler comigo? Eu alistei aqui alguns versinhos do Apocalipse 21 e 22 para terminarmos o nosso estudo dessa manhã. Dá para você ler comigo? Diz assim, em voz alta, leiam comigo. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Que festa maravilhosa! Que festa maravilhosa das bodas do Cordeiro, da ceia do Senhor. Eu quero estar naquela festa, nessa festa. Eu já fui convidado. Você já foi convidado para essa festa. Mas você estará nessa festa? Será que eu vou estar nessa festa? Estou preparado? Continua a palavra de Deus. Todos comigo? E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Completando, né? Não existirá mais nem morte,
nem dor, nem sofrimento. Eu completo na Bíblia, que não está na Bíblia. Não haverá mais separação, não haverá mais o muro de Berlim. Nós seremos uma família unida para sempre com o Senhor, dentro dos muros de Jerusalém. Vamos continuar lendo? O muro da cidade era feito de jaspe, e a cidade de ouro puro. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Aleluia, irmãos, que bênção! Olha, a minha alegria será completa quando estiver dentro dos muros da Nova Jerusalém. Não somente eu, mas com a minha esposa, com meus filhos, com meus netos e com vocês aqui, que eu conheço todos vocês. Que nenhum falte dentro da cidade da Nova Jerusalém. Os que ficarem fora são os feiticeiros, os cães mentirosos, que serão jogados no lago de fogo. Você está me ouvindo bem? No último capítulo da Bíblia, último livro, Jesus fala 3 vezes: eis que venho em breve. Eis que venho em breve. 3 vezes. Numa tradução diz: eis que venho sem demora. 3 vezes. Qual foi a resposta de João quando ele ouviu as palavras de Jesus? O que ele disse? Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus é uma oração que em grego traduz, que fala no original, Maranata. Maranata, traduzido em português, é vem, Senhor Jesus. É uma oração poderosa, oração de uma palavra só. Vocês sabiam disto? Maranata, vem, Senhor Jesus. E eu vou repetir 3 vezes as palavras de Jesus: vem, eis que venho em breve. E você dirá bem alto: amém, vem o Senhor Jesus. Primeiro, eis que venho em breve. Eis que venho em breve. Amém. Sem demora. Terceiro, venho sem demora. Vem, Senhor Jesus. Amém. Meu pai já não existe, meu pai já morreu, mas está esperando a breve volta do Senhor Jesus. Isso foi uma alegria para o meu pai, no reencontro com suas tias, com suas irmãs, as minhas tias, depois de 60 anos, depois que foi uma alegria da família reunida. Qual não será a nossa alegria quando estivermos todos juntos com Jesus na Nova Jerusalém? Será bom demais. Bom demais, irmãos. Parece um sonho, não parece um sonho? A gente sonhando na Nova Jerusalém, da Cidade Santa. E eu vi um pastor, professor de Bíblia, como foi o pastor Adolfo aqui, né? Que uma semana falando todos os dias, falando sobre a Nova Jerusalém, sobre a nova terra. Olha, ele falou: estou terminando e ainda não acabei de descrever o que significa a Nova Jerusalém. Uma semana de 7 sermões. E quando ele terminou chorando, de emoção. Você não está emocionado? Se você não está emocionado, você está doente. Doente espiritual. Jesus logo dirá para você e para mim, para o convite: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que você está preparado desde a fundação do mundo.